Olá, sou Fernando Durier e neste vídeo nós vamos falar sobre a linguagem de programação Python. Vamos começar falando um pouco da história da linguagem, como ela surgiu, como ela tem se tornado popular na comunidade científica e também nós vamos falar sobre os tipos de dados, como eles se adequam a essa nova estrutura. Nós vamos falar das técnicas de processamento, bem como também dos módulos da linguagem, como nós podemos iniciar um projeto básico de forma organizada e inicial para que nós possamos trabalhar. Assim, podemos praticar os controles de fluxo da nossa linguagem. Muito bem. A linguagem de programação Python, ela tem a origem muito contrária à concepção da imagem do ícone da serpente. Ela não é inspirada na serpente Python, mas sim num grupo de comédia, Monty Python, que era o grupo favorito dos idealizadores da linguagem. Eles resolveram fazer essa homenagem. Mas por quê? Porque a linguagem Python, diferente das linguagens intermediários como C e Java, ela não é tão baseada em construtos ou conjuntos de regras. Ela tenta se assemelhar o máximo possível da linguagem natural, ou seja, de textos corridos. Então, a vantagem nisso é que ela pode ser melhor compreendida por pessoas leigas e é mais difundida na comunidade de um modo geral. Além disso, como vocês podem ver aqui no slide, ela se vale de muitas bibliotecas que justamente vêm dessa fácil colaboração e uma das características disso é o fato dela não ser fortemente tipada, diferente de C e Java, que você tem que declarar o tipo antes da variável para alocar algum valor. No Python você faz isso de uma forma natural, mas não necessariamente por isso você não tem tipos. Então, vamos falar um pouquinho mais desses tipos. Como vocês podem ver aqui na tabela à esquerda, nós temos alguns exemplos, né? Vamos falar um pouco disso na cobertura da linguagem. Então, o primeiro tipo que a gente acaba se apegando, né, são as strings, que são palavras, textos, conjuntos de caracteres. O outro tipo disponível também são números, valores numéricos, como inteiros, floats, dependendo de qual conjunto numérico eles pertençam. Como vocês podem ver aqui, no segundo tópico das listas, nós podemos ter também conjuntos, uma vez que é desejado trabalhar com conjuntos grandes de dados similares ou não. E esses conjuntos normalmente são de um tipo só, né? Então você tem conjuntos ou vetores ou arrays de strings ou de números e você consegue trabalhar com eles da mesma forma. Similar, mas um pouco diferente, são as tuplas ou propriamente ditos conjuntos, onde você tem a não repetição de itens e também a ordenação dos mesmos. Dentro também do conjunto de atributos diferenciados, nós temos os dicionários, onde nós temos a relação de chave e valor. Dentro de um dicionário, nós temos um termo, que seria a chave, e associada a ela temos ou um outro conjunto de dados ou dados mais simples, que seria justamente esse valor. Com isso, nós temos muita vantagem em termos de custo computacional de acesso, uma vez que nós conseguimos reunir em um dicionário estruturas bastante complexas. Logo, nós temos também valores de verdadeiro ou falso, uma vez que nós queremos testar certos controles de fluxo, que nós veremos mais adiante, e também não é uma atribuição, mas sim uma asserção que pode ser feita, que é justamente da diferença. Você pode comparar essa diferença e já associar a uma variável que você queira. Muito bem. Vamos então começar com o primeiro fluxo de controle, que é o nosso construto condicional, como vocês podem ver aqui. Na linguagem Python, ele é muito similar a demais linguagens, como por exemplo C e Java. Nós temos o if, que é o C, a condição, o estabelecedor de condição. Se alguma coisa, alguma variável igual a comparação que você queira fazer, então você executa uma resposta para aquele tipo de comparação. Se não, else, você executa o fluxo ao contrário. Agora, diferente das linguagens intermediárias, que tem o switch, que justamente é um controle mais variado de fluxos, no Python a gente simplesmente appenda ou junta mais um novo if, juntando com o primeiro pedaço do else
e o if, fazendo assim, elif. Então, vamos aqui no slide conferir isso. Como vocês podem ver nesse exemplo, se o x igual a zero, então nós dizemos que ele é zero, se não, se ele for divisível por 2, ele é par, se não, ele é ímpar. Como vocês podem ver aqui nessa representação gráfica, é justamente isso. Se nós queremos adicionar mais condições no nosso switch, basta apenas apendarmos mais elifs durante a nossa cadeia de controle de fluxos. Muito bem. Nosso próximo construto é o construto de repetição. Repetição, de um modo geral, nas linguagens de programação é muito importante, porque ela dá sequência e pode estabelecer até mesmo ciclos de vida. Em programas de simulação é muito comum nós encontrarmos a estrutura de while, ou de enquanto. Mas existem duas estruturas, o enquanto while e o for, que seria o para todo. A maior diferença entre eles é quando ocorre a comparação. Vamos aqui no slide confirmar. Nós temos o para todo, que correrá essa sequência de números, 1, 2 e 3, e para cada um nós vamos imprimir a palavra oi repetidas vezes. Então, para um i, no range, né, no comprimento do comprimento da nossa sequência, nós vamos imprimir esse oi. Então, o resultado seria oi na primeira vez, né, quando o i é igual a 0, na segunda, quando ele é igual a 1, e na terceira, quando ele é igual a 2, uma vez que listas, em programação de modo geral, começam no 0 e não no 1. Agora, no enquanto, ou faça enquanto, que seria uma tradução aceitável também, o controle de fluxo está embutido dentro do laço. Então, nós temos uma variável de início, que normalmente nós chamamos de i, para simplificar index. Então, index igual a 0. Nós vamos percorrer o mesmo vetor, né, de números, só que aqui, no caso, o while ele faz a comparação antes de processar o laço. Então, nós vamos imprimir esse oi a primeira vez, então, e vamos incrementar esse index. Então, oi, 0 mais 1, continua sendo menor que 3. Passamos mais uma vez. O segundo oi, 1 mais 1, menor que 3 ainda, tudo bem. Só que na terceira vez, quando nós formos fazer a comparação, que nós já incrementamos aqui do passo anterior, aí 2 mais 1 não é menor do que 3, é igual a 3. Então, ele não vai continuar esse nosso laço. Basicamente, essa é a diferença entre os nossos laços. Ambos estão contemplados na linguagem Python. A única diferença é quando você quer fazer o seu controle, quando você quer sair do seu laço. Mas, lembre-se, é muito comum encontrarmos esse tipo de estrutura em programas de simulação de vida ou de ambientes artificiais, bem como também o percorrimento do seu conjunto de dados. Nossa próxima estrutura, né, o nosso próximo construto, é o construto de classe. A classe ela serve para modelar algo do mundo real de forma mais fidedigna possível. No seguinte sentido, uma entidade ou um ser humano, ele é um conjunto de atributos ou de características e pode executar ações. E para que a gente transponha isso para a linguagem, o jeito da gente fazer é através da classe. Então, como vocês podem ver aqui, o construtor de classe, né, aqui na tabela, por exemplo, ele sempre começa com esse def _init, porque esse método ele sempre define um módulo na linguagem e isso se aplica também para a classe. Mas vamos voltar de novo só para ver o resto do exemplo. Então, nós temos aqui a classe Pokémon, e é claro, né, todos os meus alunos acabam passando por isso, não tem como não. Ele sempre vai ter um tipo 1 e um tipo 2. Essas seriam as suas primeiras características. E, de modo geral, eles têm algum ataque. Então, a gente modela isso como um método da classe. Sendo assim, como vocês podem ver em exemplo, a classe Charmander, que é um Pokémon, ela herda de Pokémon, como a gente pode ver aqui dentro do parênteses, ele vai ser caracterizado com o tipo 1 do tipo fogo e a gente pode sobrescrever o método dele, né, passando os atributos da classe. Então, passando o nome, passando o tipo e o tipo de dano que ele causa. Desse jeito, a gente consegue modelar entidades complexas e fazer com que elas interajam entre si, até mesmo reinstanciando várias classes do mesmo objeto. Como vocês podem ver, uma outra possibilidade também de construto são as funções e rotinas.
E para que serve essa construção de rotinas ou de funções? Muitas das vezes nós temos tarefas repetidas ou repetitivas em nossos scripts e vale a pena nós simplificarmos em uma função e chamarmos ela em diferentes partes do código, como até um reaproveitamento de código. Como vocês podem ver aqui no slide, aqui no lado esquerdo, nós temos a soma de números invariáveis. Então, na primeira soma, eu somo A mais B, cada um, né, equivalendo 1 e 2, eu vou obter um valor, 3. E eu quero refazer essa soma, só que com novos valores de parâmetro. Então, mudando aqui, a soma 2, né, receberia 3 e 4, virando 7. Mas isso é repetido. Então, vamos tentar transformar a rotina a partir da generalização do caso base, que no caso é uma soma. Então, a gente vai fazer definição de soma, recebe dois parâmetros, A e B, ou x e y, e ele retorna a soma direta desses dois valores. Como vocês podem ver aqui no último passo, nós temos agora uma lista de parâmetros diferenciados, 1 e 2, 3 e 4, e vamos percorrer essa lista aplicando a nossa função criada, né? Então, soma do index 0 e do index 1, dentro dessa lista que nós estamos percorrendo, e ele deve retornar para vocês 3 e 7 na sua implementação. Assim, nós simplificamos e reaproveitamos esse pedaço de código que estaria repetido. Pois bem, o nosso próximo construto é um construto de reaproveitamento, mas no sentido de reduzir a quantidade de linhas. Então, o escopo funciona da seguinte forma. Normalmente, você tem que levar em consideração todo um ambiente de falhas, né, ou de exceções, para que você trate uma variável. Como vocês podem ver aqui, nós estamos tentando abrir um arquivo de query e nós vamos lê-lo. Podem ocorrer exceções, desde não permissão de abrir esse arquivo ou ele estar corrompido, e a gente teria que tratar isso através do exception EZ, e imprimir essa exceção. E aí, por fim, caso tudo tenha acontecido bem e tenha retornado direito o valor esperado, nós fechamos esse arquivo. Para economizar todo esse tratamento de exceção ou para que a gente faça com que o código execute direto, de forma limpa, né, sem acontecer nenhuma interrupção no seu código, a gente pode usar o componente de escopo, o if. Então, aqui, como vocês podem ver no lado direito, with open query SQL, a gente vai abrir esse arquivo de query SQL e todo esse tratamento que a gente estava vendo antes já está contido aqui nessa declaração de escopo, e simplesmente nós vamos associar essa leitura para a variável SQL query. Assim, nós conseguimos limpar um pouquinho esse código e economizar. Agora, muito importante, nós vimos a tipagem dos dados, nós vimos alguns controles de fluxo, agora a gente vai começar a falar de projetos propriamente dito. Então, como você inicia seu projeto, como você modulariza ele, né? Então, se vocês lembrarem bem, eu mencionei na parte de classe o underline init. O underline init é justamente esse marcador de módulo ou marcador de classe, quando você usa em classe, e a gente vai voltar com ele aqui. Então, como vocês podem ver, aqui nessa declaração, a gente primeiro, para criar o projeto, a gente cria a pasta do projeto, dentro dela a gente associa um arquivo app.py, que seria justamente esse arquivo orientador, a gente cria módulos, ou simplesmente um módulo de exemplo, como vocês podem ver aqui, incluímos o underline init.py nesse módulo e ele vai vazio mesmo, ele não precisa ser preenchido, ele só servirá para mostrar para o motor de execução do Python que aquela pasta deve ser tratada como um módulo para que seja reaproveitada e seja manipulada de alguma forma dentro do projeto. Aí aqui dentro do próprio módulo, a gente vai definir um arquivo classe, né, classe módulo1.py, e dentro dele a gente pode fazer as suas funções de método 1 ou método 2, dependendo de como você modelar esse objeto. Nós podemos criar a outra pasta utils, dentro dela de novo, nós voltamos com init para declarar que ela é um módulo à parte, e trazemos algumas funções de pré-processamento. Depois, no mesmo nível do app.py,
e das pastas de utils e módulo, nós temos os nossos requirements.txt, que são justamente nossas dependências. Dependências essas que servem para a gente fazer projetos mais rápido e também não reinventar a roda, reaproveitar muita coisa que já foi desenvolvida na comunidade. Agora é importante, aqui no lado esquerdo, a gente se atentar a essa noção espacial da divisão do projeto. Como vocês podem ver, esse quadrado maior, que engloba tudo, seria o nosso projeto. Dentro dele nós temos os arquivos, o app.py, a pasta módulo 1 com os seus respectivos métodos e também a pasta util com seus respectivos métodos e arquivos necessários. Observem bem que o init ele não está presente aqui, mas ele é como se fosse essa moldura que define o módulo. Então, com isso, nós conseguimos entender que nível que estão as coisas e como elas se organizam no projeto. Agora, vamos passar para a parte de importação dos módulos. A importação dos módulos ela é importante, uma vez que é o que amarra o seu projeto, é o que faz ele funcionar como se fosse um corpo humano mesmo, interligando os órgãos, e a gente vai aprender como importar cada conexão em cada arquivo. Então, simulando aqui, seguindo o fluxo de setas, né, imaginemos que o app.py ele importa o módulo 1. Como a gente pode ver aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer via import módulo 1, como vocês podem ver, isso é o caminho absoluto. Ou a gente pode fazer import.módulo 1, que é o caminho relativo. O que é essa diferença, né, entre caminho relativo e caminho absoluto? O caminho absoluto é quando você dá o caminho completo e aí você indica, né, qual é a pasta onde estão as coisas, e o caminho relativo é o caminho que você passa para ser compartilhado com outros. Então, isso é o que nós definimos de caminho relativo de nível 1, e agora nós vamos entender como ele funciona no nível 2. Olhamos aqui a pasta utils, onde nós temos as setas, de novo, né? Então nós vamos importar a média para dentro do método 1, do módulo 1, só que eles não estão no mesmo nível. Utils e módulo 1 estão, mas média e método 1 não. Então, para isso, nós vamos precisar sair do módulo 1. Então, from, vamos acessar a utils. Dentro dela, vamos acessar a média. E de dentro da média, nós podemos importar funções específicas, né? Vamos importar a função calc, por exemplo. Então, isso é um caminho relativo de nível 2. Por quê? Porque nós tivemos que subir 2 níveis para igualarmos essa distância e assim acharmos o método calc. Uma outra forma também, se você não quiser importar o calc especificamente, é trazer com um asterisco, que aí nós trazemos tudo. Seria um caminho relativo de nível 2, trazendo tudo. E por fim, para trazermos a média para app.1, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer import utils.media.calc e assim nós, por caminho absoluto, trouxemos justamente as funções da média para o nosso arquivo principal, que é o app.py. Muito bem. Nesse vídeo, nós entendemos um pouco da linguagem de programação Python, como ela avançou ao longo da sua história, o porquê ela é tão importante para a comunidade científica e quais são as vantagens de usar ela. E também entendemos um pouco dos tipos de dados, dos controles de fluxo, bem como da modularização e esse início de criação de projeto bem organizado. Eu espero que vocês tenham sido capazes de compreender todos os temas abordados e pratiquem em casa. Criem projetos novos, criem projetos com diferentes módulos e diferentes importações. No próximo vídeo, falaremos sobre a estrutura de projetos e boas práticas, bem como a importação de bibliotecas, em especial a Pandas, e também falaremos de ativos de dados. Até lá!